Olá! Hoje a gente vai para Mendoza, na Argentina, conhecer um lugar onde a história de uma vinícola centenária encontra a força primitiva do fogo. Vamos mergulhar no 1884, de Francis Mallmann, uma experiência que vai muito além da comida. É sobre a alma da culinária argentina: fogo, vinho e, claro, muita história. Para a gente entender o 1884, a primeira coisa é esquecer a ideia de uma cozinha convencional. Porque aqui, o fogo não é só uma ferramenta, sabe? Ele é o protagonista. É o fogo que dá o ritmo, que cria o sabor e que constrói essa atmosfera quase teatral em cada prato. E para entender como o fogo se torna o centro de tudo, primeiro a gente precisa conhecer o palco onde essa mágica toda acontece. Uma vinícola antiga, cheia de histórias. O 1884 funciona dentro da histórica adega Escorihuela Gascon. E o mais legal é que o espaço não tenta esconder a idade. Pelo contrário, ele celebra. Quando se caminha pelos jardins ou se encosta nas paredes antigas, dá para sentir que a história não está só ao redor, ela é um ingrediente ativo da experiência. E essa citação resume tudo, né? A experiência não é só o que está no prato. É uma mistura perfeita de 3 elementos. A história que está em cada canto, um design que equilibra o rústico com o sofisticado e, claro, uma carta de vinhos impecável, que é a alma de Mendoza. Mas essa harmonia toda, entre o fogo e a história, não acontece por acaso. Ela é conduzida pela filosofia de um dos chefes mais icônicos da América do Sul, Francis Mallmann, e sua cozinha elemental. A filosofia do Mallmann se apoia em 4 pilares bem claros. Primeiro, o fogo como a estrela principal, sempre. Depois, um respeito enorme pelos ingredientes locais, deixando o sabor deles brilhar. A técnica tem que ser precisa, dominando as chamas para extrair o melhor de tudo. E o resultado é essa coisa fascinante, uma estética que é ao mesmo tempo rústica e super elegante. E onde a gente vê tudo isso funcionando na prática? No menu degustação. É ali que a teoria vira realidade, numa jornada de 7 etapas onde a comida e o vinho dançam juntos em volta do fogo. O menu é construído quase como uma música, sabe? Começa com umas notas mais leves, frescas, para acordar o paladar. Aí a intensidade vai crescendo com massas, vegetais, preparando o terreno para o grande momento, as carnes na brasa. E o final é uma conclusão calma, profunda, que fecha o ciclo. Um ritmo perfeito. E essa jornada toda começa com um gesto simples, mas super sofisticado: pães artesanais. Eles são o primeiro sinal do que vem pela frente, mostrando que até as coisas mais básicas são tratadas com o maior cuidado e respeito. Bom, as primeiras etapas são sobre leveza e frescor. Olha só esse prato: figos frescos com creme. A doçura da fruta e a suavidade do creme pedem um vinho que limpe o paladar, sem pesar. Por isso, um chardonnay local, com aquela acidez vibrante, é a escolha ideal. Já mostra que a harmonização aqui é uma conversa desde o início. É claro que não podia faltar um clássico argentino como a empanada. Só que aqui ela é diferente. O segredo é o fogo, que sela a massa e cria essa casquinha dourada, super crocante, mas mantendo o recheio bem suculento por dentro. É a tradição, só que aperfeiçoada pela chama. A refeição continua ganhando mais corpo, mais complexidade. Massas artesanais como esse nhoque super delicado servem como uma ponte perfeita, intensificando os sabores e preparando o paladar para o grande ato que está para chegar. Então, a gente chega no coração da experiência: a carne. Grelhada devagarinho sobre as brasas, ela ganha uma crosta caramelizada e uma profundidade de sabor que só o fogo consegue dar. E para um prato com essa potência, o vinho tem que acompanhar. Um Malbec encorpado ou um Cabernet Franc bem estruturado de Mendoza não apenas acompanham, eles conversam com a carne, criando uma harmonia perfeita. E para fechar com chave de ouro, uma seleção de sobremesas que é pura arte. Do conforto de um flan clássico até texturas e sabores mais ousados, é o final perfeito. Encerra essa jornada de um jeito doce e inesquecível. Mas como a gente falou lá no começo, a experiência no 1884 vai muito além do prato. A comida é o centro, claro, mas é a atmosfera que envolve tudo e que torna a noite memorável. E essa sensação se espalha pelo espaço todo, do bar elegante aos salões com luz baixa, cada detalhe foi pensado para criar um refúgio. É um ambiente sofisticado e confortável ao mesmo tempo, que convida a relaxar e esquecer do relógio. E olha, essa frase aqui, ela resume perfeitamente a essência do lugar. O 1884 funciona como um antídoto para a correria do mundo. É um convite para desacelerar,
para saborear de verdade não só a comida, mas o momento, a companhia, a beleza ao redor. Então, qual é o lugar do 1884 no mapa da gastronomia? Ele é só um tesouro local de Mendoza ou é algo maior? A genialidade do 1884 está justamente aí, nessa dualidade. Ele tem os pés fincados na terra de Mendoza, celebrando a história e os produtos dali. Mas a visão é global, com uma técnica e uma sofisticação que o colocam em qualquer palco do mundo. Ele não só representa a alma de Mendoza, ele a apresenta para o mundo. E tudo isso leva a gente a uma reflexão final, né? Ao sentar naquela mesa com paredes de 1884 ao redor, sentindo o calor do fogo e provando os sabores da terra, a experiência nos faz perguntar: será que uma refeição pode ser mais do que só alimento? Será que pode ser, na verdade, uma conversa silenciosa com a história?